Depois da crescente alta do Bitcoin, as criptomoedas aos poucos vêm se tornando mais reconhecidas pelo público, principalmente o Bitcoin, que em janeiro de 2020 ele estava valendo em torno de R$30 mil. Em 8 de janeiro de 2021 chegou na casa de R$220 mil. Esse é o valor apenas de uma moeda do Bitcoin. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? As criptomoedas é um meio de troca, utilizando a tecnologia de blockchain e da criptografia. Ela pode ser centralizada ou descentralizada, ou seja, ela pode ser uma moeda regulada ou não pelo governo. Sendo descentralizada, ela não depende de nenhum intermediário, como banco ou emissores de cartão. Como as criptomoedas são moedas digitais, elas propõem várias soluções, como diferente do dinheiro de vários outros países, as criptomoedas são descentralizadas. Então, por isso, diferente do dólar ou real, ela não depende do governo para funcionar, e nem do monopólio criado por eles. Cada moeda de cada país tem o seu valor próprio, então, proporcionalmente, quem tem dólar tem um valor de moeda maior do que o real que temos. A criptomoeda já barra essas questões, tanto de custo de câmbio para transferir um valor de um país para o outro, como também ela tem o seu valor próprio. O valor das criptomoedas está relacionado à questão da lei da oferta e da demanda. Então, resumindo, quanto mais pessoas utilizam a criptomoeda, mais valor de mercado ela terá, pois como exemplo do Bitcoin, ela é uma moeda escassa. Quanto mais escasso e mais procura tiver a criptomoeda, maior é o valor que ela terá. O dinheiro hoje em dia, devido aos bancos centrais de cada país, aos poucos está perdendo seu valor. O exemplo que temos é o próprio dólar. Nos últimos 50 anos, o dólar vem perdendo seu valor de compra. Isso acontece também com várias outras moedas de diferentes países. Um exemplo que temos, há 50 anos atrás, com 100 dólares, você conseguia fazer uma compra X no mercado. Hoje em dia, com os mesmos 100 dólares, você consegue comprar muito menos coisas do que antigamente. Isso ocorre pois o dinheiro que estamos acostumados a utilizar não tem uma oferta limitada. Os bancos criam os papéis e as moedas, de acordo com a sua economia, e podem criar a quantidade que quiser. Claro que o país não irá criar a quantidade que quiser de dinheiro, porque isso afeta o papel que ele tem. Quanto mais dinheiro o país criar, menor será o valor que aquela moeda terá. Mas conforme o tempo vai passando, os bancos de diferentes países vão criando aos poucos mais moedas, dependendo do tempo. Já as criptomoedas é o contrário disso. O exemplo que temos é o próprio Bitcoin. Só podem ser gerados 21 milhões de Bitcoins. Não tem a possibilidade de ser gerados mais. Conforme o tempo passa, as moedas de cada país irão perder mais o valor delas. E se a demanda crescer mais em Bitcoins, o seu valor só irá aumentar, fazendo totalmente o inverso das moedas. Ao invés de perder o seu valor só irá aumentar. A falsificação do Bitcoin é impossível, pois é utilizando um sistema criptografado para gerar as moedas e cada moeda é registrada em um caderno de bloco. Então cada moeda é única. Já as outras moedas, por exemplo do dólar, a única coisa que muda de ser falso ou verdadeiro é quem imprime a moeda. Custo por transação. Atualmente, a transação de dinheiro nacional ou internacional precisa de vários intermediários, como por exemplo, os bancos de câmbio, seguradoras, sistemas de controle, custo do câmbio de moeda e por último, o banco que recebe a remessa de dinheiro. Por causa disso, muitas vezes as transações têm um custo muito elevado, dependendo do banco que você utiliza. Totalmente ao contrário disso, as transferências via bitcoins ou outras criptomoedas podem ser feitas de qualquer lugar do mundo e são totalmente instantâneas. Tudo isso por um preço muito baixo. Por esse e outros motivos, podemos dizer que as criptomoedas são o dinheiro do futuro, pois têm as características de igualdade, facilidade, privacidade, segurança e principalmente por não se desvalorizar por causa da inflação. Mas agora nem tudo são mares de flores. Os principais inimigos das criptomoedas são os sistemas financeiros e os governos tradicionais, pois não podem cobrar impostos por transações e nem por taxa de câmbio. E isso pode ocorrer do governo do país tentar fazer de tudo para que não utilizem essas moedas que são digitais.
Como as criptomoedas surgem? No caso do Bitcoin, ele é criado por um sistema de blocos, que são algoritmos complexos que devem ser resolvidos, mas cada bloco desse é mais complexo do que o anterior. Então, dessa forma, cada Bitcoin é mais difícil de ser criado do que o anterior, e esse processo é chamado de mineração. No início, cada mineração era feita meio que de forma caseira, pois quem tinha um computador e um pouco de conhecimento conseguia fazer essa mineração, mas à medida que foi crescendo a mineração, o bloco de Bitcoin foi se tornando mais complexo para serem resolvidos, pois muitas empresas investiam em mineração. Hoje em dia é muito difícil de fazer essa mineração de forma caseira. Um dos motivos para acreditar que as criptomoedas é o futuro da forma de transação de dinheiro é a crescente alta da utilização das moedas em alguns países. Um levantamento feito pela fintech especializada em ativos digitais, a Bloombanks, e postada pelo jornal Estadão, mostra quais países utilizam mais o Bitcoins. Os Estados Unidos ocupam a primeira posição do ranking, sendo negociado cerca de 1,44 bilhões de dólares em bitcoins. Isso acontece também pois a moeda é reconhecida em alguns estados do país, como Califórnia, Flórida, Illinois, Pensilvânia, Texas, Washington e Nova York. Um dos motivos também para eles carregarem o topo dessa lista é que o governo americano, desde 2018, vem autorizando o funcionamento de grandes exchanges, que são as corretoras de criptomoeda. Logo atrás dos Estados Unidos aparece a Rússia, movimentando cerca de 1,05 bilhões de dólares em volume de negociação. O país não tem regulamentação consolidada em torno do Bitcoin, mas permite que os cidadãos comprem e vendam moedas digitais. Não é permitido ter exchanges no país, mas os russos podem acessar as corretoras de outros países e comercializar. Um dos casos mais interessantes é o da Venezuela, que movimentou cerca de 707 milhões de dólares, e com isso assumindo a quarta posição do ranking. No momento de alta crise do país, a sua moeda, que é o Bolívar venezuelano, acabou perdendo drasticamente seu valor, sendo cotado na casa dos 0,00030 centavos de reais. Por esse motivo, o país acabou sendo forçado a utilizar esse volume de criptomoeda. Mas então, esses daí são alguns dos motivos que eu acredito que as criptomoedas sejam o futuro do dinheiro. Então, o que você achou? Comenta aí nos comentários e vamos discutir se realmente essas criptomoedas vão ser o futuro ou não.